Olá a todos, tudo bom com vocês? Graças ao bom Deus. Olha eu aqui de novo. Eu, pastor Nelson Beraldo, vou trazer uma mensagem para você muito importante para o seu coração. Será que você aí não chutou o seu chamado? Não desprezou o seu chamado? Não questionou sobre o seu chamado? Afinal de contas, todos nós temos chamado. E você sabia que Deus escolhe a pessoa a dedo? Você sabia que é Deus quem escolhe o seu povo? Que escolhe pessoas do meio do seu povo? Uns ele chama para pastores, apóstolos, profetas, mestres, outros presbíteros, outros bispos, outros diáconos, como diz as escrituras, e outros chamam para ser um grande dizimista de ministério, grande evangelista, grande pessoa que vai visitar os doentes nos hospitais e ele te capacita. A Bíblia diz que Deus ele seleciona as pessoas, sim. Mas, pastor, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. É verdade. Mas ele seleciona pessoas ao qual ele vai designar um ofício. E você aí tem chamado para ser um pastor, você tem chamado para ser um obreiro, tem chamado para ser até uma coluna desse ministério, ajudar financeiramente também. E você fala, eu não posso, não dá, não é para mim. E muitas vezes você fica perdendo tempo assistindo essas porcarias aí na televisão, vídeo cacetada o dia inteiro. Aquelas cacetadas, cenas engraçadas, consumindo toda a energia da sua casa através da televisão ligada o dia inteiro. Você ali não pega numa Bíblia, não faz uma oração, não pergunta sobre o propósito de Deus sobre a sua vida. Você não pergunta o que Deus quer que faz com você hoje. Fica ali, que nem, desculpa falar, um sapo boi, sentado no sofá, comendo o dia inteiro, depois cheio de colesterol, triglicérides, ácido úrico, excesso de gordura. Aí não adianta, eu encho a pança e vou fazer exercício. Não, em vez de estar se aprofundando na palavra de Deus. Não é pecado ouvir essas coisas, não. É engraçado, tá? Mas é o dia todo, já virou rotina, né? Não tem nada na televisão, vou ver essas coisas. Engraçado. Ver a pessoa cair não é engraçada. Ver a pessoa quebrar a perna não é engraçada. Ver a pessoa bater a cabeça num poste não é nada engraçado. Na verdade, cair na casa não é engraçado. E as turmas ficando rico com a desgraça dos outros. Pega a Bíblia, vai ler. Senhor, fala comigo, me dá a revelação. Qual é o meu chamado? Qual o propósito que o Senhor tem na minha vida? Senhor, eu quero mudança na minha vida. Eu disse que não é pecado assistir isso, tá bom? Mas não está te edificando, está aí o dia todo, essa porcaria. Dia domingo é a mesma coisa. Não muda, é aquela rotina. Não, meus irmãos. Vamos, você está chutando a graça. Na Bíblia diz, Deus tem separado algumas pessoas, a dedo. Ele tem separado. E ele separa a pessoa de dentro do povo dele, de dentro da crentalhada. Deus separa pessoas também para o que ele quer, da maneira que ele trabalha, é desse jeito. Tem uma passagem na Bíblia, lá em Jeremias, você vai entender aqui. Deus chamou Jeremias, ele disse, antes de você nascer, eu já tinha te escolhido. Deus, ele escolhe pessoas. Deus escolhe pessoas. Lembra-se que eu preguei ao mês passado, e eu disse sobre o Saul, que Saul foi procurar a jumenta do pai dele, porque ele era um burro, né? Deus chamou ele para ser rei, mas como ele era um burro, ele foi lá atrás das coisas do pai dele, né? Do pai, da mãe, do irmão, do vizinho. Foi procurar a jumenta perdida que ele nunca achou. Se tivesse vivo até hoje, ele nunca achou aquela jumenta. Deus sabia onde estava a jumenta, com quem que estava a jumenta, mas não, Deus chamou ele para ser rei, dar um reinado, vai atrás de jumenta. Tá? Eu disse isso. Falei, até conversei com a minha mulher e alguns amigos. Falei, vem cá, Deus chamou você para ser empresário, você vai atrás de jumenta, perdendo o teu chamado de ser empresário. Deus chamou você aí para ser um pastor, você está aí trocando o teu chamado por 10, 20 mil reais por mês no bolso. Atrás de jumenta, perdendo o reinado que Deus te deu. Deus chamou você aí para ajudar. E você atrás de jumenta, tem essa conta, tem essa dívida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer... Eu vou dar uma mensagem, o que significa Manon, que Jesus disse, o Deus do dinheiro. Você está sendo escravo dele?
Viu? Quem é o teu Deus? Ele está te castigando. Você necessita, porque quando a pessoa tem dinheiro, ela fala assim, quer ver? Eu não preciso de nada. Se eu precisar de médico, eu pago. Se eu quiser um carro novo, eu pago. Se eu quiser ajudar alguém, eu dou dinheiro. Se eu quiser comprar uma geladeira nova, eu compro. Se eu quiser isso, é isso que Jesus falou. Viu de quem são dependentes? Desse Deus do dinheiro. Eles são dependentes do dinheiro. E a ele não é chegado o reino de Deus. Eles não entram no reino de Deus. Porque assim, eu tenho dinheiro mesmo, eu compro o juiz, eu compro o promotor. Não é nada não, vou fazer um roubo aqui bilionário. Vamos roubar aqui, não vai dar nada não. A gente tem dinheiro, a gente paga um bom advogado, viu? A gente vai sair livre. Não, pode fazer um trambique aqui, pode fazer. Pode fazer, não tem problema não. Se der rolo, a gente paga. Eu tenho dinheiro para isso, eu tenho cacife. Eu compro pessoas, cada um tem um preço. Eu vou pregar ainda sobre isso. Se prepare. E eu falando de chamado aqui, você tem um chamado, desperdiçando o chamado. Jeremias diz aqui, Senhor, eu sou uma criança. Ele está dizendo, eu sou jovem ainda, muito moço. Eu ainda não estou capacitado, eu não sou chamado para ir para esse ofício. Às vezes Deus chamado você para ser um grande de um músico. Ser um músico, sabia disso? Deus chama você para ser um grande de um músico. Talvez até um grande ator, mas de Cristo. Um grande médico, dentistas, advogados, engenheiros. E você está indo atrás de jumenta, coisa que você nunca vai prosperar, coisa que não vai edificar a sua vida. Sério. Coisa que vai desviar você do propósito de Deus. Você está se desviando do propósito de Deus. Eu tenho dinheiro mesmo para viajar, eu viajo a hora que eu quero. Eu tenho cacife para isso. Eu sou aposentado, eu recebo o dinheiro da pensão, e isso e mais aquilo. Esse é teu Deus. Você está desviado da graça de Deus. Você está fazendo do teu dinheiro teu Deus. Não tem Deus no coração, não tem. Ouça que o Espírito está falando com você. E se você é de Deus, se você tem chamado, por isso que você parou nessa mensagem. Porque Deus escolheu você. Se eu tivesse escolhido, você nem ia ouvir essa mensagem. Mas como Deus escolheu você, você parou aqui. Você está ouvindo essa mensagem. E vai vir até o final. Por causa do teu chamado, aquele que queima no teu coração, no teu peito. É Deus tentando falar com você, resolvendo a sua situação, trazendo calmaria para você. Vamos lá sobre chamada? É coisa rápida. Isso aqui está lá em Jeremias, no capítulo 1, do verso 1 ao 10. Vamos ler comigo? A palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes, que estava em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 1/10 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Não tem nada a ver com o nosso calendário, é o calendário deles, tá bom? Não vai o 5º mês aqui, não é o nosso. Vamos lá. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que te formasse, ele separa pessoas. Deus é seletivo, hein? Jesus foi seletivo em chamar os 12. Presta atenção aqui, Não faz acepção de pessoas, isso é verdade, mas ele é seletivo na escolha. Ele sabe escolher as coisas certas. Soube escolher até o traidor, Judas Iscariote. Vamos lá. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes de a gente nascer, o Senhor já tinha nos conhecido. Antes, já estava no nosso futuro. Antes que saísse da madre, te santifiquei. Eu te chamei, eu te ungi, coloquei meu espírito sobre você. As nações te dei por profeta. Chamado. Então, olha só. Então disse eu, Senhor Deus, desculpa. Sabe o que é, Deus? Sabe o que é, pastor? Hoje é aniversário da criança. Hoje eu vou viajar, eu vou no parquinho. Sabe o que é, irmão? Justo hoje, irmão. Isso está sendo constante na sua vida. Constante. Chamado. Deus chamou você para não misturar com coisas do mundo.
para não ser contaminado com as coisas do mundo. Eu tenho-vos santificado, te chamei como profeta das nações. Então disse eu, Senhor Deus, nós damos muita desculpa, né? Eis que não sei falar porque ainda sou menino. E está dizendo, Senhor, eu sou muito jovem. Senhor, eu tenho muita coisa para aprender, eu vou perder minha juventude, Senhor. Não, o outro diz, Senhor, eu estou no fim da vida, eu quero aproveitar a minha velhice. Senhor, eu estou na meia idade, agora que é o pico da minha vida, agora sim que os filhos estão crescendo, estão casados, só estou eu e a minha mulher, Senhor. Agora que começamos a viver, porque nós vivíamos pelos filhos, trabalhamos, compramos as nossas coisas, com muita dedicação, honestidade. Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor está brincando conosco. Eu sou muito velho, eu sou muito novo, eu sou muito jovem, sou muita criança. Olha aqui, presta atenção no chamado. Cuidado para você não ir atrás de jumenta, não seja um burro indo atrás de jumenta. Não desperdice o teu chamado. Veja as lives, irmão. Veja as mensagens que é dada no canal aqui. Vamos, desperta tu que dormes. Seja uma coluna desse ministério, não fale, continue ajudando. Sempre eu falo, tem um Pix aqui, você ajuda. Vamos lá, quero pregar. Vamos lá, pastor, prega aí. Antes que te for... perdão. Porque ainda sou menino, mas o Senhor disse, não digas, eu sou um menino ou um jovem. Está dizendo, sou jovem demais. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. Toda pessoa que eu enviar você, você vai. Você tem que ir, tá bom? Toda pessoa que ele indicar, ele mostrar, você irás. Diz mais aqui, e tudo quanto te mandar, falarás, não tenha medo. Você vai até a pessoa, até o local, não importa que tenha cara feia, gente feia, povo feio, você vai e fala, não importa que seja rico, bilionário, trilionário, você vai e fala. Moisés não teve medo, ele enfrentou o faraó. Paulo não teve medo do rei Agripa, ele foi e falou, rei Agripa, eu vou falar agora de um senhor o qual foi crucificado, eu vou falar de Jesus Cristo para você, não de mim, rei. Mas ele, no final da pregação, ele diz, nossa, quase você me convenceu de se converter esse tal de Cristo, mas infelizmente, estava a mulher dele, todos ouvindo ali, falando, mas você fala como um doido? De onde você tira tantas palavras assim? Não, rei, eu estou falando de Cristo, eu era fariseu, estive no pé de Gamaliel, eu sou estudado, quando eu persegui a igreja, eu tinha cartas para matar os crentes, e o Senhor teve um encontro com Cristo no meio do caminho, explicando tudo. Uma luz disse, Saulo, Saulo, porque tu me persegues, Saulo? E aí eu me converti, estou aqui. Diz que o queixo dele caiu assim. Ele não fez nenhuma maldade para Paulo. Vamos lá, ele ouviu a mensagem. Ele ouviu a mensagem. Só que a decisão, ele não quis tomar, né? Ele disse, quase me convenceste. Que coisa, né? Você viu como o diabo age na vida da pessoa. Vamos lá, mas vamos terminar aqui essa parte do texto. Não sei falar, porque ainda sou menino. Aí o Senhor disse para ele, não diga. Eu não posso, não dá, está chovendo, está frio, está calor, não tem dinheiro, não tem recursos. Não diga isso. O lugar onde eu trabalho é ruim, o ambiente é ruim. Não, manda aquela potestade embora, você é preguiçoso. Você só vive murmurando, reclamando. Um dia você perde seu casamento por causa disso aí. O vidro da sua mulher não é latão de lixo. Ela não é psicóloga. E vice-versa. Viu? Tá na hora de você mudar, tomar vergonha na cara. Tá na hora de você mudar, tomar uma vergonha na cara. Vamos lá, gente, eu vou contar pro pastor. Não, é pra Deus, você tem que orar. Você é preguiçoso. O seu negócio é assistir o jogo, chega na casa e quer assistir jogo. A outro fica o dia inteiro vídeo cacetado, outro fica o dia inteiro assistindo o programa do Chaves, outro dia inteiro não sei o que. Não, vamos se aprofundar, vamos se envolver com Deus. A Bíblia diz, aquele que se une ao Senhor é um só, aquele que se une ao Senhor é um só em espírito, porque vocês adoram porque não sabem. Não, isso aí é bem claro lá em Coríntios, vocês adoram coisas que vocês não sabem, ficam procurando coisa do mundo para adorar. Que adorar isso é um Deus, acho que aquele é Deus, aí outra coisa é Deus, essa maneira é Deus, esse objeto é Deus. Vocês adoram aquilo que não sabe. Ele disse para a samaritana, você adora coisa que não sabe. Em Jerusalém não é no monte, nem em Jerusalém nem no monte. Os verdadeiros adoradores
Adorarão a Deus em espírito e em verdade. Oh, meu Pai do céu. Ó, eis que não sei falar, desculpa esfarrapada, porque ainda sou muito jovem. É jovem mesmo, menino. Mas o Senhor disse, não digas eu sou o menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não é muito perigoso pregar ali. Não é não. Eu vou te livrar por onde você for. Eu estou contigo. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou na minha boca, e disse-me o Senhor, eis que te ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponha-te neste dia sobre as nações, e sobre os reinos, para arrancar-lhes e derrubar-lhes, para destruir-lhes e para arruinar-lhes, e também para edificar e para plantar. Isso está lá em Jeremias, no capítulo 1, do verso 1 ao 10. É chamado. Se você está até agora aqui comigo, ouvindo, e não conseguiu sair, é porque Deus tem um chamado para você. Pastor, eu era uma obreira, volte. Era não, sempre será. Pastor, eu pregava em algumas congregações, eu era um pastor, volte. Volte a pregar, não para. As pessoas no seu trabalho sabem que você é um pastor, ou foi, eu fui um pastor, você está matando todo mundo aí. Por que você parou? Você é que lá forçava eu pedir muito dinheiro, lá esforçava eu fazer isso, lá esforçava, então tá bom, vai pregar. Prega aí, faz uma igreja aí no teu trabalho, chama as pessoas para orar então. E você não está ajudando nada, só está trazendo desgraça. Por quê? Porque fizeram isso comigo, fizeram aquilo comigo, fizeram mais isso comigo. Não, já que você está aí, pregue. Comece a pregar dentro da sua casa, ou abra um canal como que chama? No YouTube, prega e faz um Reels no seu story, coloque sempre mensagem bíblica e diz, sou pastor sim, não é porque eu não estou numa congregação que eu não sou pastor, eu tenho o meu chamado. E eu falo de Cristo sim, nunca vou deixar de falar. É isso que você tem que dizer. Não lá, mas não me prejudicar. Não, esquece coisa do passado. Agora, olha para frente. Tá? Não diga eu estou machucado, me machucaram muito, me oprimiram. A gente passa por isso mesmo, gente. Mas vamos estar pregando a palavra, o chamado. Você não pode deixar do seu chamado para ir atrás de jumenta. Não seja um burro indo atrás de jumenta. Vamos lá, você está indo atrás de jumento, atrás dos outros que dizem o que falem. Nem tudo que disserem aplica no teu coração, no teu trabalho, onde você estiver aí. Deus chamou para você ser um encarregado, um grande líder aí, um gerente aí. Não, eu vou ficar por aqui mesmo. Deus me livre, guarda você. Deus me livre, guarda. Meu Pai do céu. A bola é passada, hein? Ó, o chamado de Jeremias encontra-se, tá? No capítulo 1, do verso 4, do 1 ao 10, que eu li aqui. Onde Deus escolhe, ainda no ventre materno, para ser profeta das nações. Apesar da sua juventude e insegurança, Deus capacita, tocando sua boca, tá? E colocando suas palavras nela, com a missão de profetizar sobre Judá, o chamado dele. Vamos lá. Deus escolheu ele antes do pré-natal, okay? Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei. Antes de eu nascer, Deus já tinha me chamado. Eu disse isso aqui ontem para minha mulher. Se você sabe, eu passei por muitas coisas. Como era lá dos anos 80, racha de carro. Deus me deu livramento. Me deu livramento de acidente de carro, de quedas. Você sabia que eu já cheguei a cair da casa 2 vezes? Se eu falar para você, eu fiquei pendurado no varal. Não sei como o varal aguentou o meu corpo. Isso há muito tempo. Muito tempo. Pode um negócio desse? Ficar pendurado. Caí já da escada, bati todo o peito aqui. O capô do carro bateu na minha cabeça. Já tive acidente de carro. E outras coisas mais. Sério, eu já caí dentro da casa, bati a cabeça, fiquei tonto. Graças a Deus, não deu nada. E eu falei para minha mulher, nossa, era chamado, Deus vinha guardando, me protegendo. Por mais que eu era do mundão, mais que eu era do mundo, andei em trevas. Deus já tinha me escolhido, me chamado. Só que eu não tinha entendimento, até que um dia
O evangelho de Cristo brilhou na minha vida. Até que um dia um pastor, um vizinho da minha casa, eu não sabia que ele era pastor, todo dia ele falava de Cristo para mim. Eu louvo a Deus por ele e por ela, né? Ele sempre chamava eu de amado. Ele lançou uma semente no meu coração. Ele perguntava, onde você vai, amado? Na época eu falei, eu vou na missa, era de domingo, né? Ô, amado, tá bom, Deus abençoe. Até que um dia, você não quer ouvir uma palavra? Eu falei, aí eu vou, de Deus que fala, Aí veio eu lembro até hoje, um irmão, ele tinha uma Brasília, a Brasília cinza metálica. Ele veio me buscar, tá? Ele veio me buscar, falou, vamos lá. Eu nem sabia, de repente eu entrei dentro de uma igreja de crente, vi a turma cantar, louvar, orar. Aí eu vejo ele entrando, subindo na plataforma, a turma falou, tá? Para pregar, e ele ainda fazia comigo, oi, amado, tudo bom? Rapaz, para mim foi algo novo. Quando eu cheguei na minha casa, eu contei tudo para a minha mulher, não foi que o meu filho amamentava, ele era nenezinho. Mas no próximo culto, aquele irmão disse para mim assim, eu vou buscar você, agora é sua família. Durante um mês, ele buscou, porque era longe, né? Ele buscou eu e minha mulher. Ele disse assim, irmão, se eu falar para você, você não vai ficar triste? Eu falei, não. Na época eu não tinha carro. Ele disse, irmão, você não vai ficar triste, não. Eu tenho mais pessoas novas para buscar. Você tem algum problema de você ir sozinho para o culto? Eu falei, de jeito nenhum. Irmãos, eu demorei um pouquinho para passar pelas águas, né? Passamos pelas águas, fomos batizados no Espírito Santo, porque a semente... Aquele pastor que me ganhou para Cristo não teve medo de falar de Jesus para mim. Ele soube falar de Jesus para mim. Como é Jesus. Orou por mim. Deu a mão para mim. Orou junto comigo. Falou em algumas coisas. Que se cumpriu, essa é a verdade. Muitas coisas vai se cumprir ainda. Tá? Mas ele disse, olha assim, irmão, você tem um chamado, quando eu passar na porta da sua casa, Deus já tinha tocado no meu coração, você é um chamado, é um escolhido de Deus, você pode ser um grande de um pastor evangelista, tá? Um mestre, um profeta, você tem chamado, não chute, não troque o teu chamado por nada, não troque Jesus por nada, tentações virão, perseguição virão, calúnia virão, toda essa perseguição e calúnia vem de dentro da minha família, sobre eu e minha mulher e meus filhos. Nem quero contar, mas vamos lá. Imagina uma coisa terrível, porque nós se tornamos crente, filho de Deus. E a Bíblia diz, crendo no Senhor Jesus será salvo tu e a sua casa. E você vai vendo todos se convertendo. Hoje, depois que eu vim para Cristo, muitos primos meus e um cunhado já são pastores, mas de outros ministérios. Cada um está no ministério aí. Que Deus abençoe o ministério onde eles estão. Mas lá tudo começou aqui comigo. E tinha parente meu que nasceu no berço evangélico. Eles nasceram na Assembleia, alguns, né? Nem eram pregadores, mas Deus me chamou primeiro. Quando chamou primeiro foi uma escadinha, foi um atrás do outro. Tem alguns que estão aqui no interior de São Paulo, né? Eu estou aqui em capital, São Paulo. Vamos lá, gente. O propósito, ser profeta para as nações. Deus tem um propósito para você. Talvez você não é um chamado para ser um pregador, mas um obreiro, um diácono, uma irmã da escola dominical aí da sua igreja, do seu ministério, do departamento de jovem, departamento de crianças, o infantil que se fala, né? O infantil, para ser um empresário, financiar aí o seu ministério ou o nosso ministério. Por que você está fugindo disso? Não posso, não dá, não é para mim, não consigo. Quando eu melhorar a minha vida, quando eu amadurecer. O Jeremias deu essa desculpa, Senhor, eu sou jovem. Eu não sou uma pessoa madura. É você que eu escolhi, Jeremias, antes de você nascer. Antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, eu escolhi você. Às vezes para ajudar o pregador na igreja. Sabia disso? O braço direito ali. Todo pregador precisa. A obra de Deus é um corpo, não é uma pessoa só. Um toca, outro canta, outro prega, outro é obreiro, outro é auxilia, outro é coluna financeira, outro é de visita, outro vai no hospital, outro vai no manicômio. E assim, é o corpo de Cristo. Ele coloca o corpo de Cristo aonde ele quiser, mas depende de você dizer, eis-me aqui, Senhor. O Isaías diz, ai Senhor, eu falo palavrão, eu sou um homem que só praguejo, eu sou um homem que fala besteira e vivo no meio de gente que fala também palavrão, coisa imunda. O anjo foi lá com uma tenaz, uma brasa, tocou na boca dele e santificou ele. Cuidado com essa desculpa. Vamos lá. O propósito, profeta das nações. Olha aqui, a insegurança dele, Jeremias argumenta
que é jovem demais, inseguro. Agora não, né, pastor? Deixa outro dia aí. Deixa as coisas melhorar, né, pastor? Quando melhorar, irmãos, não faz isso. Porque você resiste ao chamado do Senhor. Se você está até aqui comigo, porque Deus está te chamando. Você ainda não mudou de vídeo, é porque Deus está te chamando. Ah, pastor, eu era obreiro de uma denominação e eu saí fora. Você continua sendo obreiro, continua evangelizando, continua falando de Cristo na feira, no seu trabalho, onde você vai. Pastor, eu fui pastor de uma grande denominação e saí. Você continua, porque Deus te chamou, você é ungido do Senhor. Não desista desse chamado tão lindo. Quantas vezes vem na nossa mente, para com isso, é bobo. Cuidar de gente que mete o pau em você, pessoas que caluniam você, pessoas que nunca te ajudam, te abandonam. Na hora de socorrer o seu ministério, eles não socorrem. Não, continua pregando, é o chamado. Ah, mas pastor, até o ministério que eu pregava era para gente muito rica, gente que tinha muito dinheiro. Eu larguei tudo, pastor, chega. Outros assim, pastor, eu era pastor de um lugar muito pobrezinho. Também larguei tudo, não tá aguentando mais. Você continua sendo pastor e Deus chamou você. Por isso que você tem essa incomodação dentro de você. Algo incomoda você. Pode ver que dá errado algumas coisas na sua vida? É chamado. É chamado, não quero você aí, eu quero você para o ministério, eu quero você ajudando o ministério, eu quero você no corpo de Cristo. Se você está até agora aí é porque Deus tem um chamado para você. Você está entendendo? Está entendendo? Talvez você pode ser uma intercessora ou intercessor de orar pelas pessoas, orar para quem está congregando, orar pelo seu pastor, orar pelas famílias, pelo seu bairro. Não, o que Deus fala mais no seu coração. Vamos lá. A missão. Só voltando aqui. A capacitação divina. Tá? Deus assegura a presença. Estou contigo. Isso chama-se capacitação divina. Capacitação divina. Capacitação divina. Vamos lá, gente. Sou contigo. E coloco, tá, as suas palavras Deus coloca as palavras na boca de Jeremias. A missão: para arrancares, para derrubares, para destruíres e para arruinares, e também para edificar e também para plantar. O chamado ocorreu durante o reinado, de Josias e se estendeu-se até o exílio na Babilônia, focado no arrependimento, no juízo de Deus naquela época lá, sobre os povos. Você viu o chamado? Aí vai que eu vou falar para você. O Saul teve um chamado. Lembra a mensagem do mês passado que eu falei das jumentas? O Saul teve um chamado para ser rei. Ele foi atrás de quem? Vou procurar a jumenta do meu pai. Só um burro faz isso. Deus tem chamado você vai atrás de jumenta, atrás das coisas do mundo. Quando a filha melhorar, quando o filho estiver grande, quando o marido estiver ganhando mais, quando você tiver um carro zero, quando tiver numa casa melhor, quando a neta estiver grande, cuidado com o entretenimento. Quando o neto estiver grande. Será que é isso? Quando as coisas deslancharem. Você que vive aí em bar de remédio, depressivo, se envolva com a palavra de Deus. Diga assim, a minha mente é de Cristo. A minha mente não tem escassez. A minha mente não tem trevas. Todos os dias se diz isso aqui. A minha mente é jovem, a minha mente é próspera, a minha mente é transbordante do Espírito Santo. Diga-se, não tem prostituição, não tem pornografia, não tem medo, culpa e condenação, não tem ódio, não tem raiva. A minha mente é jovem, é sã, ela é inteligente, ela é ousada, é preparada, é equipada, ela é ungida, ela é lavada no sangue do Cordeiro, ela é nova. É assim que você declara a sua libertação. Aí vai lá no psicólogo e fala assim, todo dia, aí você fala, eu não vou atrás de uma jumenta porque eu não sou uma égua, não sou uma burra. Repete. E quando é para repetir a palavra de Deus a seu favor, não repete. Aí é que eu falo, você está indo atrás, só burro vai atrás de jumenta. Deus chamou você para ser um rei, para você prosperar, estar num bom lugar, capacitado, ungido, como diz aqui. Sou um menino, não posso. Quando melhorar, quando parar de chover. Pastor, eu gosto muito do senhor, eu gostaria de financiar a sua obra. Mas sabe o que é, meu irmão? É chamado. Até as pessoas que ajudam é chamado. Deus chamou elas para ajudarem, não só aqui, mas outros ministérios. Essa mensagem é para muita gente. É ministério.
ministério. Quem ajuda é ministério. Quem não tem chamado, quem não tem chamado nunca vai ajudar nada em ninguém. Quem não tem chamado, é chamado mesmo. Quem não tem chamado e não faz parte do povo de Deus, do corpo do Cristo, vai ser sempre isso, infiel em tudo. Não tá nem aí, só vive cansado, estressado, só vive angustiado, só acontece coisa ruim para ela, não acontece nada de bom, porque nem sei se ela ora, em vez de levantar de madrugada, fazer uma oração de 30 minutos, o mínimo, depois você ora um pouco na noite se quiser. Não, levanta já murmurando, reclamando porcaria de tempo, tá chovendo, o trem tá quebrado. Ah, é um inferno o trabalho, eu não aguento mais esse rodízio, eu não aguento mais. Deixa eu contar uma coisa pra você. Essa lei aí, o 6x1, que agora é 5x2, quem disse que você vai descansar sábado e domingo? O texto não diz isso. O teu patrão pode dar na semana 2 dias de descanso. Ele pode fazer descansar segunda e sexta, segunda e quarta, terça e quinta. E como lá trabalha sábado e domingo, você vai trabalhar sábado e domingo. Em vez em quando ele pode dar um domingo de descanso. Parece que mulher tem, na lei, parece que diz, eu não sei aí, mandaram para mim uns dias aí, que diz que mulher tem direito a 2 domingos de descanso, o homem 1. Mas depende da necessidade, o patrão ele pode dar sim, durante a semana o descanso. Eu vou te dar 2 dias. Mas no meio de semana. Sábado e domingo você vai trabalhar aqui comigo bonitinho. Então cuidado para se frustrar aí, viu? Agora vai ser picanha. Agora. Muitos já não trabalham sábado e domingo, algumas empresas, tá bom? Tá? Já é de praxe. Administrativo. Mas eu tô falando aqueles da produção, que no lugar que não pode parar. Meu irmão, em vez em quando ele pode dar um dominguinho para você trocar. Vamos lá. Vai ficar frustrado, hein? Só tô te alertando, tá bom? Vamos lá, mas vai ajudar muita gente. Um descanso é bom, essa é a verdade. O brasileiro trabalha muito, tá bom? Trabalha demais. Mas vamos lá, gente. Não só o brasileiro, o patrão também trabalha demais. A gente pensa, não, você fica no escritório. Ele trabalha bastante também. Vamos lá, muitos empresários brasileiros, os que mais trabalham, meu pai do céu. Eles ralam. Haja impostos, não patrão, haja imposto. Vamos lá, meu pai do céu. Só Deus para ajudar eles. E muitas vezes não querem mandar ninguém embora, não. Como que eu vou mandar o cara embora bom? É porque é muito imposto. Tá? Se tivesse condições, eles até davam emprego até para mais pessoas. Existe patrão mau? Existe. Existe bom? A maioria são bons. A minoria é ruim, hein? Coisa antiga, preconceito, aquelas coisas todas. Mas vamos lá, gente, deixa eu voltar para cá. Então Deus chamou Jeremias e lhe deu essa desculpa. Eu sou muito jovem, não estou preparado. Deus tem chamado você, hoje mesmo. Passe a nos patrocinar o nosso ministério. Não diga, é muito pouco. Não diga, não posso. Você pode. Você pode mandar esse vídeo para muitas pessoas. Você pode. Você consegue. Você consegue ouvir as lives. Você consegue orar. Ai, Senhor, tem que orar, irmãos. Orar, mas não com loucos e fanáticos. Deixa eu terminar aqui. Você viu o chamado que Deus te deu? Você aí que deixou o púlpito da igreja, você continua sendo pastor. Você aí que disse que era obreiro, você continua sendo obreiro. Você aí continua sendo diácono, presbítero, bispo. Mas pastor, eu caí, eu vacilei, eu pequei. Davi foi um dos maiores pecadores e assassinos. Só que a diferença de Davi, ele era um homem quebrantado. Ele era um homem quebrantado, ele nasceu quebrantado. Tá? Ele reconhecia o seu erro e a sua falha. Fica de pé, não abandone o teu chamado, para de ir atrás de jumenta. Não, pastor, agora que eu abri uma loja, um comércio, eu estou ganhando muito dinheiro. Isso, continua com a tua loja de comércio, mas à noite prega, se você tem dinheiro, abre um lugar, faz um ponto de pregação. Pastor, eu tenho uma agência de carro, quando eu era pastor não tinha nada. Você continua sendo pastor, não se envergonhe desse chamado, não se envergonhe desse ofício. Você tem vergonha de falar para os seus funcionários que você é um pastor. Mas vão perguntar por que eu saí. Fala, porque você quis. Abra um ministério para você. Continua trabalhando na tua loja, no teu comércio, para ninguém ter o que falar de você. Tá? E abra lá, prega lá, honre o chamado. Tem muita gente para ser salva. Olha o que anda acontecendo por aí, tanta morte, atrocidade.
crimes, prostituição, e essas pessoas precisam ouvir a palavra. Jesus diz: a seara é grande, porém poucos são ceifeiros. Orai ao Senhor para que envie os ceifeiros. Então a seara está pronta, as pessoas estão vazias, tem que plantar nela a semente, como foi plantada no meu, que eu disse aqui nessa mensagem. O pastor pregou no meu coração, ele jogou a semente no meu coração e regava todo dia. E Deus deu um crescimento. Vamos, não desista do teu chamado. Volte a cantar, volte a tocar, volte a evangelizar, volte a fazer visita nos hospitais, volte a pregar, não deixe de pregar, não tenha vergonha. Simplesmente você não está dentro de uma religião ou dentro de uma gaiola, mas você continua sendo ungido do Senhor, continua pregando para a sua família, orando pela sua família. Tá bom? Não seja como Saul, que foi um burro. Deus chamou ele para ser rei, foi atrás de jumenta, perdeu seu tempo. Quase perdeu o reinado. Depois lá na frente ele perde. Fez besteira. Deus chamou você para ser rei, chamou você por ser cabeça, chamou você para prosperar, chamou você para estar num lugar abençoado. Você vai pegando qualquer coisa tá bom. Não, Deus tem coisa grande para você. Não vai atrás de jumenta, não seja um burro. Olha o teu chamado, eu tenho te chamado. Antes de você nascer, eu te chamei. Eu disse aqui para várias coisas no corpo de Cristo. Profeta, mestre, pastores, departamento de criança, de jovem, um dizimista ofertante do ministério. Nunca esqueça disto. Tenho chamado você. Antes de você nascer, eu tenho chamado para você prosperar. Se ter um bom casamento, bons filhos, bons netos, ter uma vida longa, eu tenho te chamado. Não desperdice chamado. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu vou fazer uma oração por você. Querido Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que diz: eu era um obreiro, eu era um pastor, hoje eu trabalho de Uber, hoje eu trabalho disso e daquilo. Nós estamos sendo enganados. Hoje eu não quero mais saber, nunca mais estar no altar pregando. Não diga isto. Não quero mais cuidar de povo. Não diga isto. Nunca. Se quebrante diante de Deus. Nunca mais serei uma obreira. Não diga isto. O que você está fazendo com o chamado? O que você vai ter que responder para Deus depois, quando você fechar os olhos um dia? Esse chamado é de honra. Esse chamado é mais do que ser um presidente da república. É mais do que ser qualquer líder mundial. Pai, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, esta pessoa que está revoltada e diz: nunca mais eu vou pregar, não quero saber mais nada de Bíblia. Meu irmão, que você se envolveu com a religião. A religião é uma desgraça, é uma praga. Ela cega as pessoas, ela deixa as pessoas desiludidas. Mas no momento de você dizer: eis-me aqui, Senhor, unja minha boca, usa-me, Senhor, Ele vai te usar sobrenatural. Senhor, eu quero ser um grande coluna desse ministério ou de outro ministério. Ele vai te honrar, vai fazer você ser um grande do empresário, empresária, grandemente. Não seja burro, indo atrás de jumenta. Não seja burro atrás de jumentos. É o seu chamado. Seu chamado para ser marido, seu chamado para ser mulher, chamado para ser filhos. Espírito Santo, essa obra com o Senhor. Eu repreendo essa potestade que está sobre a vida dessa pessoa, esse principado que endureceu o coração dessa pessoa. Ela diz: já ajudei tanto, já dei, já fiz a minha parte. Não fala assim. A Bíblia diz que antes de você nascer, Deus já te reconheceu, Ele já te ungiu. Antes de você nascer, Ele já te escolheu. Deus escolheu você do meio do povo de Deus, lá que todos são santos, Ele te escolheu particularmente. Você eu quero para isso, você eu quero para aquilo, e você será isto. É o corpo de Cristo, Pai. E diante de todas as pessoas no mundo, Deus escolheu você. Ele olhou para você e disse: você é essa pessoa. Não diga: eu sou jovem demais. Não diga: eu sou velho demais. Não é para mim. Moisés foi chamado com 80 anos. Meu Pai, em nome de Cristo Jesus, eu abençoo essas almas, essas pessoas que estão aí, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Deixa o seu like, toque o sininho, compartilhe. Deixa aqui o que Jesus estava fazendo na sua vida. Diga: nossa, pastor, obrigado, estou voltando para a obra. Obrigado, Deus. Fala com Ele: eu sou ungido e escolhido do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Se você puder nos ajudar, nos ajude.
Aqui embaixo está um Pix. Compartilhe esse vídeo. Fique com Deus, um forte abraço e Deus abençoe a todos.